41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Geralmente, quando eu leio esse versículo, é para falar sobre oração. Mas hoje eu vou falar sobre vigilância. Nós podemos falar sobre os dois assuntos. Como esse tempo aqui ele é bem reduzido, eu quero falar sobre vigilância. E como pastor, irmão, tantos anos já acompanhando pessoas, não tem nada que me entristece mais eu ver alguém que está com o pé à beira do abismo, que a gente avisar e ir em busca, ir atrás. O Espírito Santo, Deus dá direção para a gente. Quando a gente vai atrás de alguém, é porque o Espírito Santo dá direção para a gente. E nem toda pessoa que cai da fé é porque é fraca. Aqui diz, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes, irmão, a pessoa cai é porque ela parou de vigiar naquelas áreas que ela achava que era forte. Porque às vezes, irmão, a gente tem aquela ousadia de dizer, sabe? Isso aí eu corro risco. E a gente corre risco sempre. E é por isso que a gente nunca pode deixar de vigiar. Nem nas áreas que somos fortalecidos e nem tampouco naquelas áreas que a gente ainda está trabalhando. Irmãos, eu gasto muito tempo ensinando sobre a gente vigiar os nossos sentimentos, vigiar aquilo que a gente sente, é perigoso. E hoje eu quero falar, além de vigiar os sentimentos, a gente precisa vigiar os desejos, tudo na área da carne. E carne, irmão, você já deve ter ouvido por muitas vezes que não se converte, que a gente precisa muitas vezes de jejum, sabe? E aquilo, irmão, que a gente não tratar em nós, não tratar dentro de nós, pode um dia aparecer de uma forma que a gente não esperava. Então, às vezes, aqueles sentimentos, aqueles desejos que ficam ali dentro e você deveria tratar, deveria expor, deveria falar, deveria buscar ajuda, talvez, essas coisas acabam que um dia viram escândalo para nós mesmos até. E nem toda queda ela começa no escândalo. Algumas elas começam no silêncio. Sabe, querido? Como eu já disse, aquele desejo que não foi tratado como deveria ser tratado. No primeiro instante, sabe, que apareceu, deveria ter havido ali uma força para que isso fosse sarado, curado. Talvez, irmão, foi numa falta de limites. Nós vamos falar sobre 4 personagens bíblicos que tiveram grandes dificuldades, sabe? Na questão do limite, na questão dos desejos, na questão de coração dividido, sabe? Eu quero lembrá-los com todo o amor que eu tenho como pastora, porque o amor de pastor, ele é um amor diferente. É diferente de você ser um evangelista. Você vai e fala para a multidão, vira as costas, você não sabe nem quem ficou para trás. Mas o amor de pastor, ele é um amor diferente. Eu sinto isso no meu chamado, no meu ministério. E às vezes, o que eu quero dizer para você não tem nenhuma conotação de acusação, apenas de alerta. Alertar você que Deus, ele é longânimo. É uma das características, mas a gente não pode confundir a paciência de Deus com a provação para erros e para sentimentos e para desejos que não foram tratados. Entendeu?
Deus, sim ou não? Então, às vezes a pessoa caiu, essa pessoa aí nunca se converteu. Não, às vezes ela caiu, porque tinha alguma coisa lá dentro que precisava de tratamento, precisava de ser exposto, para que isso, e tudo que a gente esconde é aquilo que o diabo usa. As coisas escondidas, o diabo usa. Perigosíssimo isso. Porque tudo que a gente esconde é aquilo que vai ser usado pelo inimigo. Então, querido, olha, a Bíblia ela não escondeu a queda de nenhum personagem. O Senhor ele mostrou tudo. Ele não mostrou tudo para fazer fofoca, ele mostrou tudo para nos ensinar como nós temos que trabalhar com os nossos sentimentos e desejos. Como você tem que trabalhar com os seus sentimentos e com os seus desejos. Veja que Davi, ele venceu o gigante, mas caiu no secreto. Foi ou não foi? Todo mundo viu. Ele venceu, era rei, irmão, rei. Tinha unção, tinha uma história com Deus. Eu não vou contar a história porque você conhece. Ele tinha uma história com Deus, irmão. Ele venceu por fora, mas perdeu por dentro. Gravíssimo isso. É aí onde a queda acontece. Quando a gente, por fora, parece um gigante, mas por dentro tem coisas que precisava de ajuda. E é aí onde as coisas acontecem. É aí onde os problemas acontecem. Então, querido, ele viu uma mulher, e você conhece a história, ele viu uma mulher que não era dele. Ele desejou, ele chamou, e ele adulterou e assassinou. Mas venceu um gigante, pastora. Pois é. Pois é. Venceu um gigante. E o pior de tudo, depois ele tentou esconder o pecado, não é? Mas Deus, que é bom, porque Deus é bom, irmão. E às vezes Deus trata conosco que a gente acha que Deus está nos expondo. Mas não, irmão. Quando Deus vai tratar com alguém acerca de algum assunto, é porque Deus está demonstrando um amor imenso por essa pessoa. Uma misericórdia sem fim. E aí você talvez está esperando aparecer um raio do céu, aparecer um anjo, né, com duas asas enormes, para falar para você sair, parar, deixar, se arrepender. Mas Deus talvez não vai te mandar um anjo com duas asas enormes, nem talvez vai mandar um raio do céu, mas vai mandar eu, por exemplo, ou um irmão que te ama muito, para te dizer, filho, esse caminho aí não é bom. Você não pode se revoltar quando alguém que é usado por Deus tenta te trazer de volta para a presença. Compreendeu, querido? Você compreendeu bem isso? Então, qual foi o problema de Davi? Os desejos da carne. O que o versículo disse? Na verdade, o Espírito está pronto. Era um homem de Deus? Era. Usado por Deus? Era. Tinha a unção de Deus? Tinha. Mas tinha uma área que precisava de vigilância e tratamento. Certo ou errado? E aí a Bíblia conta de outro. Esse, então, ele ultrapassou todos os limites. Se você quer conferir o que eu disse acerca de Davi, 2 Samuel 11. Agora, se você quer conferir o que eu vou dizer agora, está em Juízes 16. Sansão, irmão, tinha força, mas ele perdeu o limite. E é aqui que onde muita gente erra. Olha, ele derrubava o inimigo, mas era dominado pelos próprios desejos. A força estava no corpo, mas a fraqueza na alma. É por isso que a gente tem que tratar os nossos desejos e os sentimentos. Ele foi ultrapassando limites, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, querido.
A gente nunca pode perder a direção a ponto de ultrapassar limites. Sansão ultrapassou limites que Deus mandou ele fazer. Ele nasceu para livrar Israel dos filisteus. Ele nasceu para isso. Mas ele fez tudo diferente do que Deus havia mandado. Isso é gravíssimo. Aí, irmão, essa é que é a questão. Por que a pastora ensina tanto, fala tanto, insiste tanto? Ele perdeu, irmão, a liberdade. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a presença de Deus. E perdeu a vida também. Só que antes de perder a vida, a Bíblia diz que ele se quebrantou. Falou com Deus, assim como Davi, quando Natan veio e o confrontou, ele se arrependeu. Sansão também, quando ele viu que a situação era grave, ele se quebrantou, pediu a Deus mais uma chance. Ele teve essa chance, porque Deus ouve um coração quebrantado e contrito, arrependido, um coração arrependido, sabe? Um coração quebrantado, arrependido. Mas ele ultrapassou os limites, querido. Não ultrapasse limites, porque há limites que talvez não tenha volta. E tudo que é feito no oculto, no escondido, um dia aparece, porque Deus não vai deixar você pegar confortável. Não vai. Deus não vai deixar você ficar confortável no pecado, porque Ele te ama. Outro foi Salomão, irmão. Ele tinha sabedoria, mas ele deixou o seu coração se dividir, se inclinar. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 11, verso 1 ao 4, diz que ele amou muitas mulheres, amonitas, moabitas, edomitas, e essas mulheres, Deus havia avisado para que o rei não tivesse mulheres que fossem estrangeiras. Por quê, irmão? Porque as mulheres estrangeiras poderiam trazer os seus deuses e corromper o coração do rei. E foi isso que aconteceu. O homem mais sábio da sua época. Não havia ninguém mais sábio que Salomão, irmão. Mas ele chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Ele sabia muito, mas deixou de guardar o coração. Sabedoria é muito bom, irmão. Sabedoria é muito bom. Mas eu preciso te dizer que ninguém está acima da obediência, mesmo sendo muito sábio. Ninguém está acima do limite, mesmo sendo muito forte como Sansão. Entendeu, filho? Então, quando a pastora vem aqui e lhe traz uma palavra, que você não fique confortável, você chega em sua casa, dobra o seu joelho e agradeça a Deus. Porque Deus, lembrando você que você é amado. Deus te lembrando que você é amado. Aquelas mulheres todas perverteram o coração de Salomão. O afastaram de Deus. Por último, eu quero falar de um outro chamado Judá. E todo mundo conhece a história de Judá e Tamar. Tamar era nora. Judá tinha 3 filhos. Onã e Selá. Tamar se casou com Er faleceu. E o costume da época era que a mulher se casasse com o próximo irmão. Ela se casou com Onã. Onã também faleceu. E Selá era muito novinho ainda. Então Judá falou: você volta para a casa do seu pai. E quando Selá tiver idade, eu mando te chamar. Só que chegou a idade, ele não mandou chamar. E Tamar armou uma situação para fazer com que Judá se deitasse com ela. Mas ela foi muito inteligente, porque ele não tinha dinheiro. Então ele deixou os seus pertences mais preciosos, o selo, o colar e o cajado. E quando ela apareceu grávida, ele foi o primeiro a julgá-la. Gênesis 38, se você quiser confirmar o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo.
Ele foi o primeiro a julgá-la. E olha o que ele disse. Ele disse que depois ela mostrou os pertences e disse que o filho que ela esperava era do dono daqueles pertences. E ele disse, olha, eu tenho que reconhecer, em Gênesis 38, verso 26, eu tenho que reconhecer que ela é mais justa do que eu. Então, irmãos, veja o que eu vou dizer. Presta bem atenção. Eu preciso te lembrar que ninguém está acima da vigilância. E a gente tem que ter muito cuidado ao dizer, nisso eu não vou cair. Isso nunca eu vou fazer. Isso não vai acontecer comigo. Ao invés disso, eu devo dizer, a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. E eu tenho que tratar estas coisas que ainda são laço, ainda são armadilha do inimigo para me prender. Entendeu, querido? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Muito cuidado ao dizer, comigo isso nunca vai acontecer. Mas diga, eu tenho a misericórdia, o sangue de Cristo sobre a minha vida. Vigia, irmão, vigia. Eu li tudo isso aqui essa semana e eu fiquei assustadíssima. Pois o Senhor ainda me trouxe algo sobre filho de crente. Né? Porque filho de crente cai da fé muito fácil. Filho de crente é um caso sério. E a gente tem que vigiar muito os nossos filhos. É por isso que eu cheguei aqui. Ao pensar em que você, às vezes, está criando seu filho na igreja e carrega, e leva, e traz, e vai, e insiste e vem, mas chega um momento que desvia. E aí vem aquela luta, não é mesmo? Aquela luta, caiu porque nunca foi crente. Por isso nós precisamos vigiar os nossos filhos, vigiar o cônjuge, vigiar o nosso coração. Vigilância sempre. Pastor, isso não é vida. Não, isso é ser crente. Isso é ser crente. Vigia. Minha filha, vigia. Em nome de Jesus. Você não está acima da vigilância. Eu sou muito espiritual, pastor. Davi também era. Muito espiritual. Glória a Deus, porque você é muito espiritual. Mesmo assim, quanto mais espiritual, mais vigilância precisa ter. Você é muito espiritual, irmão? Vigia mais ainda. Porque o diabo ele não vai atacar aquele que não é espiritual, ele ataca aquele que é espiritual. Entendeu, querido? Entendeu? Pergunta para o seu irmão se ele entendeu. Então não vamos esperar que as coisas fiquem fora do controle. Porque uma coisa precisa ser tratada. Trate logo. Trate rápido. Trate correndo. Porque uma hora dessa, como diria algumas pessoas, vai dar ruim. Amém, querido? Vigia. Quando a tua pastora ou alguém vier aqui falar algo que te incomode, agradeça. Agradece. Quanto você está aqui ouvindo? Porque Deus está demonstrando o amor dele demais por você. Amém? Amém? Fica de pé.